a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 8, versículo 1 ao versículo número 14. Amós, capítulo 8, versículo 1 ao versículo número 14, onde falaremos quando Deus coloca um fim. Amós, capítulo 8, versículo 1 ao versículo número 14. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor Deus me mostrou um cesto de frutas do verão e disse: Amós, que vês? E eu respondi: um cesto de frutas do verão. E então o Senhor me disse: chegou o fim do meu povo Israel, e nunca mais o perdoarei. Mas aquele dia os cânticos do templo serão gritos de dor, diz o Senhor Deus. Os cadáveres serão muitos, serão atirados por todos os lugares, silêncio. Ouvi isso, vós que enganeis os necessitados e destruí os pobres da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o cereal e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e tirando proveito com balanças adulteradas, para comprarmos os pobres por prata e os necessitados por um par de sandália, e para vendermos o refúgio do trigo. E o Senhor jurou pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso, não chorará todo aquele que nela habita. Certamente toda essa terra se levantará como o Nilo, será agitado e diminuirá como o Nilo do Egito. Aquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha do meio-dia e cobrirei a terra com as trevas em pleno dia. Transformarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentos. Farei com que todos vistam panos de saco e raspem as cabeças. Farei com que isso seja como o luto por um filho único, e o seu fim como o dia da amargura. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão a ermos de mar a mar, e de norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscarão a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: bela vida do teu Deus, ó Dan, e pleno caminho de Bersaba cairá e não se levantará mais. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em tua presença, diante da tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a tua vontade, o teu querer, que eu diminua, Senhor, para que tu cresças, que o Senhor, para que tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o teu nome reconhecido, o que nos importa é ter o teu nome exaltado, o que nos importa, Senhor, é ter o Senhor exaltado e engrandecido neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, toma, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Toma, Senhor, a primazia, Senhor, do teu culto. Toma, Senhor, o primeiro lugar e continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores, através da palavra, através, Senhor, das orações, através, Senhor, de cada oportunidade aqui, Senhor, realizada em tua casa. Por isso, Pai, nós te rogamos e te pedimos, fala aos nossos corações. Realiza e completa a tua obra em nós, que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser engrandecido, que seja o Senhor a ser proclamado neste lugar. Que venhamos, Senhor, a nos diminuir perante a tua presença e que o Senhor venha, Senhor, a crescer em cada um de nós. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quarta-feira passada nós falamos sobre a acusação de conspiração, aonde o homem de Deus vai até Jeroboão,
sacerdote Amazias vai até Jeroboão, o rei, dizendo que Amós está tramando contra o rei, está tramando contra a vida do rei. Aonde Amazias vai até o rei dizendo coisas que Amós não disse, falando diversas coisas, e logo após ele vai até Amós e diz para ele: vai para a terra onde você nasceu, vai para Judá, e lá você ganha o seu pão, lá você profetiza, lá você vive a sua vida de profeta, lá você ganha o seu dinheiro. E Amós diz para ele: eu nem sou profeta, nem vim da linhagem de profeta, eu sou somente um boiadeiro e cuido do gado, e também produzo sicômoros, produzo figos, mas certamente o Senhor irá pesar a mão sobre a sua vida. E ele começa a dizer o que o Senhor irá fazer: a sua mulher será prostituta na terra estranha, você morrerá em terra estranha, seus filhos e suas filhas morrerão. Nós vimos sobre aquele que estava interessado em recursos, aquele que estava interessado somente em ganhar, mas não estava preocupado com a palavra. O sacerdote estava preocupado em possuir e ter, mas não estava preocupado em agradar ao Senhor. Nós estamos diante desse texto, o qual acabamos de ler, e nós estamos aqui vendo o juízo do Senhor sobre aquele povo. Quando Deus coloca um fim, Deus irá colocar um fim sobre esse pecado do seu povo. Deus irá colocar um fim sobre as coisas que o povo tem feito contra os necessitados, contra os pobres. Deus irá colocar um fim sobre essas dificuldades que eles têm passado. Nesse texto nós iremos ver 4 apresentações. A primeira estrutura será a visão do fim, do versículo 1, versículo 3. Na segunda momento nós veremos a denúncia da injustiça escondida sobre a religiosidade, do versículo 4 ao versículo 6. Veremos também, na terceira parte, o juramento do juízo divino, do 7 ao 10. E também veremos, na quarta parte, a fome da palavra, o pior dos julgamentos, do versículo 11 ao versículo 14. A grande ideia desse texto é: Deus põe fim a toda religiosidade vazia e a toda prática de injustiça, chamando o seu povo ao arrependimento sincero, antes que chegue o dia inevitável do juízo. Deus põe fim a toda religiosidade vazia e a toda prática de injustiça, chamando o seu povo ao arrependimento sincero, que chega antes que chegue o dia inevitável do juízo. O Senhor sempre, quando está se aproximando, está falando sobre o juízo, o Senhor sempre está chamando o seu povo ao arrependimento. Existe graça ainda enquanto o juízo de Deus não é derramado. Existe graça enquanto o juízo de Deus não é derramado. Mas haverá um dia que procurarão e não acharão. Haverá um dia que clamarão e não ouvirão, pois a palavra do Senhor será retirada. Acompanhe comigo a sua Bíblia, versículo número 1 ao 3, onde falaremos sobre a visão do fim. O Senhor Deus me mostrou um cesto de frutas do verão. Amós começa a dizer que ele vê um cesto de frutas do verão. As frutas do verão eram frutas maduras, eram frutas da época, eram frutas maduras para o consumo. Então Amós vai dizer que ele, o Senhor Deus, mostra a ele um cesto de frutas maduras. O que Amós está querendo dizer é que Deus está mostrando que é chegada a hora para Israel. Não tem mais jeito para o povo que se dizia ser povo do Senhor, povo escolhido. Então Amós vê uma cesta de frutas do verão e disse a Amós: o que vês? E eu respondi: um cesto de frutas do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. O Senhor, Ele perdoa, o Senhor, Ele tem misericórdia, mas uma hora não haverá misericórdia. Uma hora não haverá mais como se arrepender. Uma hora não haverá mais como voltar atrás. Uma hora
não haverá mais como dizer: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu falei, em teu nome eu expulsei. E ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Por isso o Senhor está dizendo a ele: chegará o fim do meu povo Israel. E o Senhor me disse: chegou o fim do meu povo Israel, nunca mais o perdoarei. Lembra que nós vimos anteriormente Amós clamando pelo povo: Senhor, não faça isso, Jacó é pequeno, não pode suportar. E o Senhor perdoa, e o Senhor não derrama a sua ira. E ele fala: eu vou fazer isso. E ele clama, Amós clama ao Senhor: Senhor, não faça isso, Jacó é pequeno, ele não pode suportar. E o Senhor perdoa. O Senhor perdoa o povo, até pela exclamação e pelo pedido do profeta. Mas chegou uma hora que o Senhor não pode mais suportar. Quando o profeta anuncia e diz, está o tempo todo dizendo: se arrependa, o Senhor vai fazer, o Senhor vai derramar a ira, o Senhor vai realizar. Mas as pessoas não querem voltar atrás dos seus pecados. As pessoas querem viver a sua vida conforme bem lhe atrai, querem viver conforme bem acha melhor, de acordo com os seus recursos, de acordo com a sua vida, de acordo com tudo aquilo que tem vivido, de acordo com a sua vontade. O profeta está o tempo todo: o Senhor vai derramar a ira, o Senhor vai fazer, assim como o livro de Apocalipse, assim como João vai nos dizer e nos disse sobre as cartas da igreja, sobre as taças da ira de Deus, sobre as trombetas, sobre todas as coisas. O Senhor está dizendo: se arrependam e se voltem para mim. O Senhor está dizendo para a igreja do Senhor, primeiramente Ele está dizendo para a igreja, são as 7 cartas às igrejas. O Senhor está dizendo para o seu povo: se volte para mim. Usamos muito o texto de Apocalipse dizendo, para o evangelismo, dizendo: o Senhor está à porta batendo e Ele quer entrar na sua vida, Ele quer fazer morada contigo, Ele quer estar contigo. Mas o interessante desse texto é que o Senhor está dizendo para uma igreja: vocês dizem abastada, vocês dizem que tem, vocês dizem que possuem, mas eu estou do lado de fora, batendo. Mas se vocês abrirem, eu entrarei e serei contigo. Muitos usamos para pregar e para anunciar o Evangelho para aqueles que não conhecem, mas o Senhor muitas vezes quer que a sua igreja seja santa e irrepreensível, pois aquele que for fiel até o fim receberá a coroa da justiça. O Senhor sempre está dizendo para nós, para a igreja do Senhor: eu quero ter intimidade contigo, eu quero viver contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero ser o seu Deus, eu quero que você seja o meu povo. Precisamos nos voltar para Deus, precisamos buscar o Senhor cada vez mais. Talvez você esteja aqui e diga: pastor, mas eu já busco o Senhor, eu já oro, eu já tenho vida de intimidade. Continue buscando ao Senhor, continue constante na sua busca, continue constante no seu viver, pois no dia final você receberá a coroa da justiça do Senhor sobre a sua vida. Mas o profeta está dizendo àquele povo, Deus está dizendo através do profeta, dizendo: acabou, não tem mais jeito, não tem mais perdão, nunca mais perdoarei. Mas naquele dia, os cânticos do templo se tornarão gritos de dor. Diz o Senhor Deus: os cadáveres serão muitos, serão atirados por todo lugar. O Senhor está dizendo que eles buscarão o Senhor, mas os cânticos ao Senhor serão de dor, serão de choro, serão de lágrimas, serão cânticos ao Senhor de dor, de sofrimento, de mágoas. Os cadáveres serão muitos, serão atirados por todos os lugares. Amós está dizendo que o Senhor iria levantar uma grande nação, que viria contra Israel, iria devastar, iria destruir. Não ia dar tempo nem de sepultar os que estavam mortos. Por isso o Amós está dizendo: os cadáveres serão muitos e serão atirados por todos os lugares. A coisa irá ficar feia. Será algo terrível. Será algo terrível. Por isso a palavra de Deus vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Precisamos nos arrepender. Precisamos
nos voltar para o Senhor. Ele está dizendo para aquele povo: vai ser inevitável. Não adianta achar que eu posso viver da forma que eu quero, posso viver no mundo e viver na igreja, que eu vou assim ter uma vida eterna do lado de Cristo Jesus. Não adianta se enganar. Tiago vai nos dizer sobre isso. Aquele que acha que está vivendo dessa maneira se engana a si mesmo, não engana os outros. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Amós deu uma cesta de frutos maduros. Em hebraico há um jogo de palavras. Esses frutos do verão é Yayoshi. E o fim, Gietz, o que significa: assim como frutos maduros não podem esperar, o juízo também não pode esperar. Assim como frutos maduros não podem esperar na bancada, não podem esperar na feira, o juízo de Deus não pode mais esperar. O Senhor já esperou tempo demais. O Senhor é paciente, o Senhor é compassivo, mas Ele não aceita o pecado humano. Muitos vão dizer: o Senhor abomina o pecado, mas ama o pecador. O Senhor abomina o pecado, Ele ama sim o pecador, mas Ele não quer que o pecador continue numa vida em pecado. Ele quer que venhamos a ter vida e venhamos a ter vida em abundância. O templo, que deveria ser lugar de alegria, se enche de cadáveres em silêncio. A religião deles continuará formalmente, mas Deus já havia decretado o fim. Estarão louvando, achando que estão louvando o Senhor, choros, dores. A religiosidade continuará, mas o Senhor já tinha decretado o fim. Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 15, nos diz: Deus rejeita culto sem graça, sem justiça. Isaías capítulo 1, do 11 ao 15. E o Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto dos holocaustos, de cadáveres e de gordura, de animais de engorda. Não me agradam do sangue dos novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisastes nos meus átrios? Não continuei a trazer ofertas inúteis para mim, e incenso abominável, luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com a solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas, e as vossas festas fixas já me são passadas, e estou cansado de suportá-las. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não os ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O Senhor está dizendo para o povo: não adianta ofertar, não adianta ir aos cultos, não adianta entregar, se a sua vida não condiz com aquilo que você diz viver. Não adianta viver ritos, não adianta viver coisas, se a sua vida não tem vivido conforme a palavra. O que o Senhor está dizendo ao seu povo é que não adianta dizer: eu sou o povo escolhido, não adianta dizer: o Senhor me deu a lei, não adianta dizer: o Senhor fez uma aliança com meu pai Abraão, se vocês não têm vivido uma vida como povo de exemplo do Senhor. Examine rituais. Precisamos examinar os rituais, hábitos e ministérios. Estão cheios de frutos de arrependimento ou apenas aparência? A sua vida tem dado frutos de arrependimento, ou você tem vivido uma vida de aparência? Ou você tem vivido uma vida somente de demonstração, mas não tem verdadeiramente se arrependido do mal cometido e das coisas realizadas e feitas?
Deus não se impressiona com quantidade de culto, mas com integridade de coração. Deus não se engana e não se impressiona com quantidade de culto. Não se impressiona se eu choro, se eu fico de joelhos, se eu grito, se eu faço. O Senhor olha para o meu e o seu coração. O Senhor olha a integridade do seu interior. Ele olha quem você é de verdade. Não aquilo que você mostra ou demonstra para as pessoas que estão aí do mundo afora, mas quem você é verdadeiramente dentro do seu intelecto, dentro da sua vida, dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos. Precisamos deixar rotinas religiosas sem transformação. Precisamos ir aos cultos, cantar, servir, mas sem quebrantamento ou vida com Deus durante a semana. Precisamos deixar o culto vazio de lado, servir ao Senhor em nossos lares, servir ao Senhor durante a semana. Muitas pessoas saem da sua casa, vão até a igreja para cultuar, mas durante a semana a sua casa não leu a Bíblia, não orou, não exaltou o nome do Senhor, não buscou o Senhor em nenhum momento. Precisamos deixar a falsa religiosidade, a falsa religiosidade de lado, frieza espiritual mascarada, viver de aparência espiritual enquanto o coração está distante. Precisamos deixar de lado as aparências espirituais, precisamos deixar de lado aquela vida que achamos que possuímos e temos, mas às vezes o coração está distante do Senhor. Precisamos deixar a hipocrisia devocional, ler a Bíblia ou orar apenas para cumprir uma obrigação. Precisamos deixar a hipocrisia devocional, deixar o que seria isso, a hipocrisia devocional. É você ler a Bíblia, você orar somente por obrigação. Eu vou fazer aqui por obrigação, não para exaltar o nome do Senhor, não para buscar a presença do Senhor, não para ter o Senhor mais perto de você, mas só por obrigação. Eu vou ler porque eu tive aqui, eu vou ler a Bíblia durante um ano, eu me obrigo ali a ler só por ler, não para conhecer mais o Senhor, não para adorar o Senhor, não para fazer a vontade do Senhor. Veremos também no versículo de número 4 ao 6, a denúncia da justiça escondida sobre a religiosidade. Acompanhe comigo versículos 4 ao 6. Ouvi isso, vós, esmagais os necessitados e destruí os pobres da terra. O Senhor está dizendo, escutem isso, vocês que praticam a iniquidade, vocês que estão esmagando os necessitados e destruindo os pobres da terra. O Senhor está dizendo para aquele povo, vocês não têm compaixão, vocês não têm compaixão com o próximo, vocês não têm compaixão com o necessitado, vocês não têm compaixão com os pobres, com os necessitados. Dizendo, sim, quando passará a lua nova? Para vendermos o cereal. O povo estava na igreja, estava adorando o Senhor na lua nova, prestando culto ao Senhor e dizendo, quando passará? Quando vai acabar esse culto? Que tem uma pizza lá em casa me esperando? Quando vai acabar esse culto? Porque eu tenho um negócio para fazer, eu tenho coisas para realizar, eu tenho coisas para fazer durante a minha família. Quando vai acabar esse culto? Quando vai passar a lua nova? Por isso ele diz, quando passará a lua nova? Para vendermos o cereal. Quando vai acabar o culto? Porque eu preciso fazer outras coisas na minha vida. Quando vai acabar o dia da lua nova? Porque eu preciso vender os cereais, eu preciso fazer. Porque na lua nova você não podia negociar, você não podia fazer, você estava ali e não podia realizar nada. E o sábado, para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, estavam ali no sábado, no momento com Deus, e dizendo, eu já sei como que eu vou aumentar minhas rendas, eu vou diminuir o preço, vou aumentar o preço, assim, vou diminuir a medida e aumentar o preço, e tirando proveito com a balança adulterada. Pessoas estavam dentro da igreja, mas o seu coração estava nas coisas do mundo. Pessoas que estavam adorando o Senhor no templo, mas o seu coração estava em ganhar, em possuir, em ter, em conquistar, em realizar, ao invés de agradar ao Senhor, de louvar ao Senhor.
estavam pensando em tirar proveito em balanças adulteradas. Só pensavam em que eu ganho com isso. Em nosso mundo não é diferente. Muitas pessoas têm dito que aceitaram a Cristo Jesus para ganhar mídia, para fugir do fogo do inferno, para tentar enriquecer, tentar ganhar. Muitas pessoas na mídia e afora começaram a louvar e cantar hinos, mas que a sua vida não condiziam com a palavra e diziam: eu não sou evangélico, não sou cristão, eu canto para os cristãos. Porque os cristãos são a grande parte, a maioria do nosso país hoje. O cristianismo é a grande maioria de pessoas. Então pessoas têm ganhado vidas, riquezas por intermédio do Evangelho, mas não têm vida, não têm vivido o arrependimento, não têm vivido seguir a Cristo Jesus como Ele nos chamou para viver. Aquele povo estava dentro da igreja, estava ali, mas não estavam cultuando a Deus, estavam cultuando a sua própria vida, estavam buscando benefícios para si mesmo, estavam procurando ter as suas necessidades e as suas coisas recebidas e acontecidas. Versículo número 6: para comprarmos os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias, e para vendermos o refúgio do trigo. Eles estavam preocupados com as pessoas que não têm como pagar as suas dívidas. Nós temos prata, vamos comprar como escravos, porque as pessoas que não tinham como pagar as suas dívidas naquela época se vendiam como escravos para pagar as suas dívidas. Eles estavam preocupados em ganhar dinheiro para comprar pessoas como escravos, para comprar pessoas que estavam por causa de uma sandália, por causa de uma havaiana. Olha aí, ó. Por prata e os necessitados por um par de sandálias. Os necessitados compravam uma sandália fiada e aí não tinha como pagar, viravam escravos para pagar uma sandália. O Senhor está dizendo coisa toda, coisas que as pessoas fazem só para possuir e ter, coisas que as pessoas fazem aí afora só para pisar nas pessoas, para pisar e para querer ser maior do que os outros, e para vender o refúgio do trigo. O refúgio do trigo é quando eles vendiam, botavam o trigo na cesta, eles vendiam aquilo que caía no chão, eles varriam, colocavam em bacias ou colocavam em sacos e revendiam aquilo que tinha caído no chão. O refúgio do trigo, eles queriam vender tudo, eles queriam ganhar em cima de tudo. A sua preocupação não era com os necessitados, a sua preocupação era consigo mesmo. Quantas pessoas aí afora não têm preocupado se alguém tem comido, se alguém tem bebido, se alguém tem algo na sua casa, ou tem um casaco, tem uma cama, tem luz, tem um gás, mas tem se preocupado só consigo. Se eu tenho, se a minha família tem, se os meus têm, mas não tem se preocupado se verdadeiramente existem pessoas que carecem e precisam do alimento, precisam de um abraço. Às vezes as pessoas não precisam de nada financeiro, mas ela precisa de alguém que diga para ela: eu estou contigo, vamos juntos, eu estou contigo, essa luta não é só sua, é minha também, vamos caminhar mais uma milha, vamos estar juntos e o Senhor te dará vitória. Precisamos viver o que Cristo Jesus nos chamou para viver. Aquele povo esperava terminar o sábado, terminar o culto para voltar a vender. Diminuía a medida, aumentava o preço e usava balanças desonestas. Comprava o pobre por um par de sandálias, vendia até a sobra do trigo. Ou seja, guardavam o sábado com o corpo, mas violavam a aliança com o coração. Pessoas que têm guardado o sábado com o corpo, mas têm violado as leis do Senhor com o coração.
Aquelas pessoas guardavam o sábado, mas o seu coração estava no mundo. Como Cristo Jesus diz, com os seus lábios vocês me louvam, mas o coração está longe de mim, como Isaías vai dizer. Esse povo que louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Pessoas que louvam o Senhor, mas o coração está longe do Senhor. Mateus 23 nos fala, Jesus confronta a religiosidade sem misericórdia. Mateus 23. Vamos ver sobre o que Jesus confronta a religiosidade sem misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e omites o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. O Senhor está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, porque dai os dízimos da hortelã e do endo e do cominho e omites o que há mais importante. Pessoas estão se preocupando com a religiosidade, estão se preocupando em cumprir ritos, mas estão deixando de lado o que é mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveis fazer antes essas coisas sem omitir aquelas. O Senhor está dizendo, como já disse e falou sobre vários profetas, dizendo: não adianta ofertar, não adianta vir aos cultos, não adianta ter uma vida se o seu irmão te pede um pão e você dá uma pedra, se teu irmão te pede carne e você dá uma serpente. Não adianta dizer eu sirvo ao Senhor se você sabe que existem pessoas que estão famintas e precisam de algo e não tem feito. Por isso Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque tive nu e não me deste de vestir, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive estrangeiro, não me deste abrigo, tive preso, não foste me visitar. O Senhor quer que venhamos a viver este amor, viver a sua vontade. E precisamos nos perguntar: eu tenho separado a minha vida espiritual da minha vida econômica? Será que eu aqui dentro da igreja sou uma pessoa, mas lá fora eu sou uma pessoa totalmente diferente? Dentro da igreja eu sou alguém exemplar, eu sou alguém que as pessoas se espelham, mas na minha vida lá fora eu sou totalmente diferente do que eu sou espiritualmente. Tem uma música que canta aí fora que o menino fala: mamãe, vamos morar aqui na igreja, porque aqui papai não bate na senhora. E depois ele fala: papai, vamos morar aqui na igreja, porque aqui a mamãe não xinga o Senhor, aqui ela obedece o pastor, aqui ela vive. Pessoas que têm vivido dentro da igreja uma pessoa, mas do lado de fora são pessoas totalmente diferentes. Pessoas que vivem dentro da igreja de uma certa maneira, mas a sua vida não condiz com aquilo que crê, não condiz com aquilo que vive. Como eu tenho tratado pessoas que não podem me retribuir? Como eu tenho tratado pessoas que não podem me retribuir? Tenho tratado com amor ou tenho tratado com desprezo? Como eu tenho tratado essas pessoas? Minhas práticas financeiras honram a Deus? Os meus negócios, o que eu faço, tem honrado ao Senhor? A minha vida financeira, o que eu faço com os meus negócios, tem honrado a Deus? Precisamos adotar integridade radical nas finanças, contratos e negócios. Tratar o pobre, o cliente, o funcionário, o subordinado como a imagem de Deus, não como mercadoria. Reavalie atitudes que fortalecem a cultura de exploração, mesmo que sejam legais. Alguns pecados precisamos deixar de lado. No trabalho e finanças, sonegação de impostos, objetivos financeiros, mentir em contratos, currículos ou relatórios. Esses dias na internet eu vi o rapaz entregou um currículo dizendo que ele falava inglês fluentemente.
E aí ele fala assim: então você fala inglês fluentemente? Sim, eu vou chamar um rapaz que fala inglês, ele vai conversar com você. E ele pensou: agora deu ruim. Eu botei que falo, mas eu não sei falar nada. E aí quando o rapaz chega para falar com ele, o rapaz que chega também não sabia falar nada, ele estava trabalhando lá. E começa os dois a enrolar e o patrão fica olhando e ele fala: não, isso aí é bom. E a gente às vezes acha que não é nada não. Ah, uma experiênciazinha que eu coloco aqui no currículo é para mim conseguir um emprego melhor. Não tem problema não. Mas a Bíblia nos ensina que tudo que começa errado, termina errado. Tudo aquilo que começa de uma forma errada, ela irá terminar de uma forma errada. Precisamos viver a verdade. Precisamos viver a vontade do Senhor. Tratar os nossos funcionários com dureza. Precisamos deixar de tratar os nossos funcionários com dureza, com respeito, ou salários injustos, exploração de pessoas vulneráveis, preços abusivos, empréstimos injustos, comissões abusivas. Precisamos deixar que esse povo fazia. Esse povo vivia uma vida injusta. Eles cobravam juros demais, eles vendiam pouco e cobravam muito. Eles diziam que estavam vendendo mais e vendiam menos. Precisamos deixar as explorações, horas pagas que não foram realizadas trabalhando, prometer e não cumprir para pessoas, fornecedores ou colaboradores. Precisamos viver a verdade. A palavra do crente é assim, sim, não. Precisamos viver isso. Ou eu faço, ou eu não faço. Não tem, eu vou ver, talvez. É sim ou não. Precisamos comprar não podemos comprar produtos piratas, ilegais, alimentações, alimentando cadeia de injustiça. Precisamos deixar de aproveitar-se das necessidades dos outros para conseguirmos vantagens ou injustiças. Precisamos deixar de desprezar os pobres, ignorar as necessidades julgadas pela aparência. Precisamos viver uma vida sem julgamento. Às vezes dizemos: não, fulano fez isso, mas você sabe verdadeiramente se ele fez, se não fez. Mas às vezes julgamos sem ter a certeza, julgamos sem saber, julgamos sem ter o conhecimento as pessoas. Isso é pecado. Precisamos deixar de separar a vida da igreja da vida real. Precisamos tratar Deus, deixar de tratar Deus como um ritual, não como o Senhor das nossas vidas. O Senhor precisa ser o Senhor das nossas vidas. Ele não quer ser somente o Salvador, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer que você viva para Ele. Ele quer estar contigo e caminhar contigo. Versículo de número 7 ao 10, veremos sobre o juramento do juízo divino. Acompanhe comigo em sua Bíblia. O Senhor jurou pela glória de Jacó: certamente nunca me esquecerei de nenhuma das tuas obras. Aquele povo se gabava de Jacó pelos posses, pela riqueza, pela glória de Jacó. E o Senhor jurou pela glória de Jacó, pelo aquilo que eles conheciam. Eu juro pela glória de Jacó que eu certamente nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. O Senhor jurou para eles: eu tenho visto o que você tem feito. Ninguém vê, eu tenho visto. Eu tenho visto as obras que você tem realizado, para bom ou para mal. Muitas pessoas vivem aí com medo de pastor, com medo de diácono, com medo do irmão. Não vou fazer não, o irmão está aqui porque o pastor está aqui. Mas Deus está vendo quando você acha que ninguém está te vendo. Por isso Jesus diz: eu juro pela glória de Jacó que não me esquecerei. Não estremecerá a terra por causa disso. Vocês não terão que pagar por causa das coisas que vocês fizeram. O Senhor está dizendo: não chorará todo aquele que nele habita.
certamente toda essa terra se levantará como o Nilo e será agitada e diminuirá como o Nilo do Egito. Porque o Senhor está dizendo àquele povo sobre algo que acontecia, quando a água do rio enchia, afogava e acabava com tudo. O Senhor está dizendo que vai vir sobre a vida de vocês, sobre a vida daquele povo, iria ser algo que irá destruir, irá acabar com tudo. Naquele dia diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha no meio-dia e descobrirei a terra com trevas em pleno dia. O Senhor está dizendo sobre aqui um eclipse solar. No meio do dia não haverá sol, será noite, será choro, será tristeza, será amargura. Transformarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamento. Farei com que todos vistam panos de saco e raspem as cabeças. Farei com que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como o dia da amargura. Aqueles que vivem dizendo: eu faço o que eu quiser na minha vida, eu sou maior de idade, eu sei o que eu estou fazendo, quem manda na minha vida sou eu não preciso, eu não creio em Deus, irá receber a paga por tudo aquilo que fez e deixou de fazer. Deus jura, Ele não esquece das obras. A terra tremerá e tudo se escurecerá no meio-dia. Lamentos subsistirão, festas. O que eles fizeram secretamente, Deus expõe publicamente. O juízo não é aleatório, é resposta à injustiça ignorada. Lucas 12, do 2 ao 3, nos fala sobre nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada em oculto que o Senhor não traga a ser revelado. Será que eu tenho vivido como se Deus realmente visse tudo? Será que eu tenho vivido como se Deus visse tudo em minha vida? Ou eu tenho vivido como se ninguém está vivendo? Tenho áreas escondidas que tratam o pecado como algo pequeno? Será que tem algo em minha vida escondido que eu trato como se fosse pequeno? Não, esse pecado aqui não perde nada não tem problema, eu posso viver sem problemas, posso caminhar tranquilo, que não tem problema nenhum em fazer isso. Será que a minha alegria depende da circunstância ou de Cristo? Precisamos arrepender-se cedo, porque todo pecado não confesso amadurecerá para destruição. Cultive uma vida transparente diante de Deus e de pessoas confiáveis. Alinhe prioridades, não confie em festas, dinheiro ou rituais para dar segurança. Precisamos deixar de lado o pecado da pornografia, adultério emocional ou virtual, flertes impróprios, mesmo que apenas conversas, mentiras pequenas que vão corroendo o caráter, vícios silenciosos, álcool em segredo, jogos online, medicamentos usados sem controle, ressentimentos guardados apesar de frequentar a igreja. Muitas pessoas têm guardado ressentimentos dentro do seu coração, vão à igreja, frequentam as igrejas, mas o seu coração não consegue perdoar, o seu coração não consegue deixar, o seu coração tem se alimentado de um mal e só quem será afetado é aquele que guarda, não aquele que já fez ou realizou. Precisamos perdoar para ser perdoado, porque assim que a palavra nos diz. Precisamos deixar a fofoca santificada. Eu disse aqui na terça-feira, né? Precisamos deixar a fofoca santificada. Motivo de oração
mas que destroem reputações. Pessoas que trazem os motivos de oração para destruir reputações de outras pessoas. Fofoca santificada. Orgulho espiritual, sentir-se superior aos que pecam de forma diferente. Orgulho espiritual, eu sou melhor do que fulano. Não, eu sou cara. Fulano está todo errado. Quem somos nós? Aquele que diz eu não tenho pecado é mentiroso, porque todos nós somos pecadores. Pais que não lideram espiritualmente seus filhos, maridos, esposas que não honram os cônjuges, cristãos veem a Deus só quando convém, pessoas que vão ao Senhor só quando precisam, quando carecem, quando necessitam, mas que não buscam o Senhor verdadeiramente em suas vidas. Versículos número 11 a 14, veremos sobre a fome da palavra, o pior dos julgamentos. Põe comigo em sua Bíblia. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. A pior fome é quando Deus se cala. Quando busca, fala comigo, Senhor, e não ouve a voz de Deus. Quando não há palavras, quando o Senhor não pronuncia palavras, quando o Senhor não fala, haverá fome e sede, mas não de comida ou bebida, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão errantes ao mar a mar, de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, buscarão a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede, e os que juram pelo pecado de Samaria, dizendo, pela vida do teu Deus, ó Dan, e pelo caminho de Bersabá cairá, e não se levantará mais. O Senhor está dizendo que Ele iria se retirar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos 50 ou 60 anos após esse anúncio de Amós, os assírios se levantam contra aquele povo, e aqui eles destroem e matam diversas pessoas, e as pessoas que eram mais importantes, tinham mais riquezas, são levadas para o cárcere, são divididas entre a Babilônia e em diversos lugares. Pessoas foram aprisionadas, e o Senhor disse através de outros profetas que Ele não teria profetas lá dentro da Babilônia. O povo ficou 70 anos passando por aquele sofrimento, a ponto de eles estarem como ossos sequíssimos, se encontravam sem esperança, pois o Senhor não falará mais ao povo, mas o Senhor é que é misericordioso. O Senhor pode perdoar a sua vida, o Senhor pode perdoar o seu pecado, Ele pode te dar vida e vida em abundância, mas basta que aquele que deixa, reconhece o favor de Deus. Aquele que reconhece e deixa, conhece o favor do Senhor. Aquele que deixa as coisas erradas para trás, o Senhor tem misericórdia, lhe perdoa e derrama a sua graça, o seu poder sobre a sua vida. Será que eu tenho dado importância à palavra enquanto ela está disponível? Será que eu tenho dado importância à palavra de Deus enquanto ela está disponível para mim? Será que eu tenho dado importância ao que o Senhor tem a dizer, o que o Senhor tem a falar? Será que eu tenho dado importância à palavra de Deus que ela verdadeiramente merece? Eu tenho dito, não, essa palavra de novo não. Isso de novo não. Será que eu tenho dado uma importância para o que o Senhor tem nos dito? O Senhor, Ele quer derramar o seu poder e a sua graça sobre as nossas vidas. A minha fome diária é mais por notícias, redes sociais ou pela voz de Deus? A minha fome diária tem sido pela internet e pelas notícias, pelas riquezas, ou ela tem sido pela voz de Deus? E se Deus se silenciasse, eu sentiria, ou eu nem ligaria? Precisamos desenvolver discípulos diários com a palavra. Leitura, oração, meditação, priorizar cultos, ensinos, estudos.
priorizar ensinos, estudos bíblicos, discipulado. Precisamos instruir a nossa casa na Escritura, não apenas na igreja. Precisamos ser instruídos e buscar o Senhor em nossa residência, em nossa casa, e não apenas na igreja. Precisamos deixar dias e semanas sem abrir a Bíblia, enquanto vive conectado em tudo mais. Às vezes temos tempo para assistir um vídeo na internet, temos tempo para ver algo, para fazer algo, mas não temos tempo para ler uma palavra, para orar, para louvar o Senhor. Temos tempo para a internet, mas não temos tempo para Deus. Orar apenas quando está em apuros. Pessoas têm buscado o Senhor somente quando está passando por dificuldades, passando por problemas. Precisamos buscar o Senhor em todo o tempo, enquanto se pode achar. Precisamos buscar aquele feitiço. Amós 8 é um alerta para qualquer geração que venha conciliar a adoração formal com injustiça prática. Deus espera frutos verdadeiros, não aparência. Mas o mesmo Deus que anuncia o fim também oferece graça antes do fim chegar. O mesmo Deus que anuncia o fim, Ele oferece graça. E esse Deus está aqui nessa noite. E Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer andar contigo. Ele quer viver contigo. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer derramar a sua graça, fazer tudo de novo na sua vida e te dar o amor que tanto Ele tem para me oferecer. Precisamos viver esse Senhor. Precisamos entregar a nossa vida a Ele, confiar nele e deixar que Ele realize mais a sua vida. Deus pode fazer na sua vida o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus tem o melhor para te entregar. Deus tem o melhor para fazer na sua vida, mas é necessário abrir mão das coisas deste mundo para viver Cristo Jesus. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença.